Quero saudar todos com a paz do Senhor. Os alunos da Michele podem permanecer aqui no culto, as demais crianças podem se retirar para a salinha. Foi-me dada esta responsa, de trazer hoje aqui a palavra de Deus para os nossos corações e especialmente uma palavra direcionada para as mães. Então, eu quero convidar os irmãos, quero parabenizar as irmãs, as mães aqui nesta noite, as que estão em casa, assistindo online, que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida de cada uma. Então, vamos para a meditação da palavra de Deus. Quero convidar a todos para se colocar em pé e abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, está ali no nosso tema. Nós vamos ler o versículo 14, 15 e o versículo 16. Gênesis 3, 14 ao 16. Diz assim: E o Senhor Deus disse à serpente: Por que tu fizeste isto? Tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: Eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite nós te damos graça pela tua palavra, Deus, que tem sido para nós a direção, que tem sido para nós, meu Deus, a bússola que nos guia neste mundo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor venha falar com cada um presente aqui nessa noite, com cada mãe que acompanha este culto, que o Senhor venha ministrar a tua palavra, Deus. Pela tua infinita graça e misericórdia, use a minha vida para transmitir esta palavra que é viva e poderosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Então vamos meditar na palavra de Deus, neste texto que nós lemos. E o tema que eu dei para esta mensagem, como os irmãos já leram ali, a semente perseguida. Então nós vamos meditar um pouco no que Deus tem para nos falar aqui, principalmente para nós, mães, visto que é um culto mais direcionado, Então, abra bem o seu coração para a palavra de Deus essa noite. A maternidade, ao longo dos séculos, tem sofrido duros golpes, duros ataques. E, de uma forma bem íntima, a maternidade esteve ligada ao plano de redenção de Deus. Na queda, nós sabemos que a maternidade ela foi altamente impactada. Duas das sentenças que Deus deu ali, de alguma forma, atingiram a maternidade. Uma foi quando Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a sua dor, o teu sofrimento, a tua concepção. Então, a gente sabe que houve uma alteração no estágio da maternidade, da concepção, do nascimento do filho.
Deus acrescentou dores, grandemente, diz a palavra do Senhor. Multiplicarei grandemente a sua dor e o teu sofrimento. Então, logicamente, não seria da forma que nós geramos filhos hoje, de uma forma bem mais amenizada. E a segunda foi quando Deus, eu estou falando aqui numa ordem invertida, porque Deus falou primeiro com a serpente, depois que ele falou com a mulher. Mas eu estou falando invertida. A segunda foi quando Deus disse para a serpente: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Então, nós entendemos e nós sabemos disso, que esta é uma referência a Jesus Cristo. É uma referência a Jesus, como é conhecido teologicamente como proto-evangelho. O primeiro anúncio da salvação, quando Deus anunciou pela primeira vez que haveria um conserto naquilo que havia acontecido ali, que era o pecado. Então, nós sabemos, irmãos, que esta é uma profecia, uma palavra que se refere a Cristo, mas que também, de uma forma bem clara, ficou estabelecida ali uma guerra entre o diabo e a semente da mulher. Sabemos que Deus disse que ele colocaria ali uma inimizade. Então, desde que Deus colocou esta inimizade ali no Éden, entre a semente da mulher, a descendência da mulher e a descendência de Satanás, a semente de Satanás, uma guerra se estabeleceu. E até que Jesus, a semente da mulher que viria para pisar na cabeça da serpente, viesse, muitas sementes, muitos filhos morreram, muito sangue foi derramado, até que Jesus viesse, aquele a quem Deus se referiu aqui nesta passagem. Porque esta promessa, ela teve cumprimento em uma sucessão de eras, até que Jesus viesse, como escreveu Paulo aos Gálatas, até que chegasse a plenitude dos tempos, e Jesus viesse. Então, houve muito sangue de muitos filhos, muitas sementes, deram a sua vida, perderam a sua vida, até que Jesus Cristo chegasse. Então, esta guerra foi estabelecida ali, porque Satanás sabia que viria um que ia esmagar a sua cabeça, mas ele não sabia quem era este filho. Então, ele passou a perseguir todos aqueles que se levantavam para adorar a Deus. Vejamos o que Jesus disse em Mateus 23, versículo 35. Jesus disse assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Jesus compreendeu aqui neste versículo, todos os justos, todos os santos que se levantaram para adorar a Deus e foram perseguidos e foram mortos, desde Abel até Zacarias,
o último mártir do Antigo Testamento. Então, Satanás ele tem se levantado para destruir as sementes que se levantam para adorar a Deus. Agora Jesus veio, o descendente da mulher, ele veio, chegou à plenitude dos tempos. Veio Jesus nascido de mulher, como Deus falou ali no Éden. A mulher foi a primeira a se rebelar contra o Senhor, a dar ouvido à voz de Satanás, à voz da serpente. Mas Deus deu ali, também para ela, um grande consolo, dizendo que somente por ela viria o Salvador, o Redentor, aquele que iria resgatar as nossas vidas do diabo. Isso serviu de consolo para Eva, somente por ela. E a palavra de Deus diz que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher para resgatar os filhos de Deus. Então, Jesus veio, como nós sabemos. Jesus morreu na cruz. Apocalipse capítulo 12 fala muito claro sobre isso. Que a mulher teve um filho varão. E Satanás perseguiu. Satanás ficou ali prostrado diante da mulher, para que quando este filho nascesse, ele destruísse o filho que há de reger todas as nações. Então Jesus veio, Satanás perseguiu Jesus, começando no seu nascimento, quando ele teve que fugir. Seus pais tiveram que fugir com ele para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Nós sabemos que muitos filhos morreram ali, porque os filhos, homens, abaixo de 2 anos, tiveram suas vidas ceifadas por causa de Jesus, da semente perseguida. Muitos filhos morreram ali naquela ocasião. Satanás perseguiu a Jesus, porque ele queria matá-lo naquela ocasião. Agora nós sabemos que quando chegou o tempo de Jesus morrer, Satanás queria evitar a cruz. Queria evitar a morte de Cristo. Há pessoas que dizem que foi o diabo que matou Jesus. De jeito nenhum. Satanás não queria que Jesus morresse naquela cruz, tanto que ele usou dos seus planos da tentação para tentar tirar Jesus da hora da sua morte. Ele tentou tirar Cristo do caminho da cruz, mas ele não conseguiu, porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao 3º dia, e hoje ele está assentado à direita de Deus. Então nós poderíamos imaginar que Poderíamos imaginar que esta inimizade imposta ali no Éden tivesse acabado entre Satanás e a semente da mulher. Mas não acabou. Esta inimizade ainda não foi desfeita. Conforme diz em Efésios 2, versículo 14 e 16, diz que Jesus desfez a inimizade entre judeus e gentios, derrubou a parede da separação e de ambos os povos fez um,
uma inimizade foi desfeita ali. De ambos os povos, Deus fez um. E depois, na cruz de Cristo, a inimizade entre este povo e Deus foi desfeita. Esta inimizade também foi desfeita na cruz. Mas a inimizade imposta lá na queda, esta ainda continuará até Jesus voltar. Aqui mesmo em Mateus 23, no versículo 34, Jesus disse: por isso, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E é assim que cada geração que se levanta para servir e adorar a Deus tem vivido. É desta maneira que Satanás tem perseguido o povo de Deus. A semente da mulher que se levanta para adorar ao Senhor, cada geração, essa inimizade não foi desfeita ainda. Satanás continua perseguindo a semente da mulher. Aqueles que se levantam para servir e para adorar ao Senhor nosso Deus. E esta inimizade, ela só acabará na segunda vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Enquanto isso, nós estamos em uma guerra estabelecida para as gerações. Eu trouxe este relato aqui, eu trouxe essa introdução aqui, para que nós, mães, possamos saber e entender que há uma guerra para a nossa geração. É uma guerra que não é contra a carne nem o sangue. É uma guerra, acima de tudo, espiritual. É uma guerra, acima de tudo, contra o diabo. Ele se levanta para perseguir a nossa semente, a nossa geração, os nossos filhos. Há uma guerra espiritual, mais do que tudo. Não é uma guerra carnal, mas é espiritual. Eu não estou pregando e nem dizendo aqui que Deus salvará os nossos filhos porque nós somos crentes. Eu não estou pregando aqui que Deus salvará a nossa geração futura por causa de nós. Mas eu estou dizendo, eu quero enfatizar aqui nesta mensagem, que a palavra de Deus nos diz que como mães, nós devemos criar os nossos filhos na doutrina, na lei, na palavra de Deus. Nós devemos preparar a nossa geração para ser uma geração que serve ao Senhor, para ser uma geração que adora a Deus, para ser uma geração que rejeita este mundo. Como pais e mães cristãs, nós temos esta incumbência de Deus, do Senhor, de ensinar os nossos filhos, de criar os nossos filhos na palavra de Deus, na doutrina de Deus, no conhecimento de Deus, para que eles venham a adorar a Deus.
para que eles, no futuro, seja uma geração que se levanta para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Nessa mesma passagem que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 6 de Efésios, que nós devemos criar os nossos filhos num lar cristão, ensinando a eles a palavra de Deus. O apóstolo Paulo também diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra Satanás. Ele se levanta contra nossos filhos, contra a nossa geração, quando nós estamos criando e ensinando a eles a palavra de Deus. Há muitas coisas acontecendo hoje que se levanta contra a maternidade, a criação dos filhos, o trabalho que Deus colocou em nossas mãos para realizar. Há muitos movimentos que já aconteceram e que ainda estão acontecendo, que se opõem contra esta tão nobre missão que Deus nos deu de criar os nossos filhos. Há uma guerra. Nós lutamos, irmãs, contra um sistema. Nós lutamos contra ideologias diabólicas, o qual Satanás tem se infiltrado neste mundo para tentar destruir este relacionamento que existe entre mãe e filhos, o qual nós muito podemos contribuir para a formação espiritual dos nossos filhos. E nós sabemos que esses movimentos, eles já vêm de séculos atrás. Nós sabemos que esses movimentos, eles já vêm se levantando contra a família, o lar, a maternidade, de séculos atrás, e tem chegado até nós hoje, tentando desvirtuar as nossas vidas daquilo que Deus tem estabelecido para cada uma de nós, dentro da nossa casa, da nossa família. Pagar o preço pelo alto chamado da maternidade, de ensinar, de dedicar tempo. Ser mãe é um investimento a longo tempo, é algo que nós fazemos hoje para ver o fruto depois de anos, quem sabe. Nós lidamos com um sistema espiritual que Satanás se opõe para que nós não venhamos exercer aquilo que a palavra de Deus nos orienta para que nós façamos na vida dos nossos filhos. Porém, este é um trabalho, é algo essencial, porque nós estamos formando vidas, nós estamos ensinando vidas, que muitas vezes, no futuro, serão os pastores, as líderes do departamento feminino desta igreja. E todo o nosso investimento na vida deles será grandioso no reino de Deus. Agora, Jesus Cristo foi, nós sabemos que Ele foi a semente da mulher perseguida. Mas
meditando nesta palavra para trazer aqui para nós nesta noite, eu perguntei para mim, e eu pergunto para vocês, será que nós estamos criando os nossos filhos para serem também uma semente perseguida? Será que nós estamos criando nossos filhos, preparando eles para enfrentar o mundo hostil que eles enfrentarão? Será que nós estamos criando os nossos filhos para serem perseguidos no reino de Deus, na obra de Deus, no mundo que nós estamos vivendo? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a odiarem esse mundo e a saberem que eles serão rejeitados? Nossa guerra não é contra a carne, nossa guerra não é contra o sangue. Eu vejo mães cristãs postando nas redes sociais, eu já vi. Mães cristãs postando nas redes sociais, fale de mim o que quiser, mas não mexe com meus filhos, não. Se você mexer com os meus filhos, rapaz, você está cutucando a onça com a vara curta. Não mexe com meus filhos, não, que eu viro bicho. Você já falou para o seu filho, você já está preparando o seu filho que ele vai sofrer rejeição no mundo? Que ele vai sofrer rejeição na escola? Que ele vai ser perseguido na escola? Você já está preparando o seu filho? Mas dói tanto, não é verdade? Dói tanto isso. Os nossos filhos serem rejeitados, serem perseguidos. Mas por quê? Porque ele é um crente. Glória a Deus. Porque ele dá exemplo de Cristo onde ele está. Glória a Deus. Porque ele não compactua com o mal, com o erro que existe lá. Nós estamos preparando nossos filhos para serem sementes perseguidas neste mundo? Ou nós estamos dizendo, no meu filho ninguém toca, ninguém mexe, porque eu já vou logo procurar os direitos humanos e não sei mais o que. Logicamente, como pais, nós temos a obrigação, o dever de proteger nossos filhos. Mas se eles forem perseguidos por causa do reino de Deus, nós estamos preparando, eles são seguidores de Jesus. Jesus foi a semente perseguida. E nós queremos que os nossos filhos sejam intocáveis. Que ninguém mexa com eles. Esses dias a Priscila estava falando para mim das meninas que não gostavam dela nos anos anteriores, neste ano. Falei, se prepara, minha filha. Se prepara, porque você vai sofrer muita rejeição. Você vai ouvir muitos conselhos, dizendo que não precisa mais obedecer a mãe, o pai, não precisa ouvir os conselhos. Se prepara, porque é isso mesmo. Então, irmãs, precisamos investir tempo com os nossos filhos, preparando eles. Não cabe a nós saber o que Deus planejou para os nossos filhos. Não cabe a nós, só Deus sabe, mas cabe a nós atentar para a palavra de Deus e o que ela nos orienta. Ensine o seu filho no caminho do Senhor, ensine o seu filho na palavra de Deus, na demonstração do Senhor. Prepare o seu filho e a sua filha para enfrentar um mundo hostil a Deus. Anti-Deus, anti-família, anticristão. Porque
muitos da igreja, eu não digo a igreja do amanhã, porque os nossos filhos já são igreja hoje. A gente tem um ditado que diz que as crianças são a igreja do futuro. Eles não são, as crianças são a igreja. Mas eu penso que muitos da igreja que amanhã estará combatendo, está dentro das nossas casas, está dentro dos nossos lares, está no meio da nossa família. Eu penso, particularmente, que talvez, irmãs, isso é um pensamento meu, nós somos as mães que estamos preparando a última geração de adoradores ao Senhor. As mães que estão preparando as últimas sementes de Deus nessa terra. Eu não posso regenerar o coração dos meus filhos, isso é uma obra do Espírito Santo. Mas eu posso me dedicar todos os dias para criar os meus filhos como sementes de Deus. Eu posso me dedicar todos os dias nesta guerra, nesta batalha, nesta luta, que não é contra a carne e o sangue, para prepará-los para ser geração que adora a Deus. Porque eu acredito, irmãos, de verdade, que muitos das crianças que nós vemos aqui hoje, são os combatentes da igreja que talvez vai enfrentar o anticristo. Comece a preparar os seus filhos, porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus está caminhando, a história está caminhando para o final de todas as coisas. E talvez os nossos filhos serão a geração que vai combater de frente com o anticristo. É muito fácil para nós, irmãs, errar o alvo. É muito fácil nós tomar a guerra dos filhos como uma guerra pessoal. Disso, daquilo. É muito fácil nós perdermos o alvo, que o verdadeiro perseguidor da nossa semente é o diabo. É ele. É ele que persegue, é ele que fará de tudo para destruir os nossos filhos. E nesta era, nesta época, parece que mais do que nunca, Satanás tem se dedicado no público infantil, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Tem sido uma baixa terrível. Terrível. Porque Satanás sabe que o seu tempo está limitado, está acabando. E ele procura de todos os lados atingir a igreja do Senhor, os filhos de Deus. Então, não vamos perder o nosso alvo. Deus tem te levantado como mãe, dentro do seu lar, no meio da sua família, para você ser uma guerreira espiritual, que luta contra os poderes das trevas, as potestades, os demônios, as forças espirituais da maldade, que luta contra esse império das trevas, em favor dos seus filhos, na oração, na leitura da palavra de Deus, no aconselhamento, no tempo investido a eles. E é muito tempo, irmãs, é muito tempo que nós precisamos investir em nossos filhos. Mas Deus tem capacitado as nossas vidas para isso. Deus tem nos dado poder, autoridade.
Deus tem nos revestido do Espírito Santo. Deus tem concedido que dentro da nossa casa nós tenhamos uma influência poderosa na vida dos nossos filhos. Eu quero despertar você nesta noite com esta palavra, assim como eu fui despertada. Há uma guerra. E esta guerra, ela é, acima de tudo, espiritual. Muitas vezes nós travamos uma guerra carnal com os nossos filhos. Mas nós precisamos olhar que por trás disso há um inimigo muito maior, que se chama Satanás. Então, tome a sua posição. Você é mulher ungida, guerreira de Deus. O Senhor, Ele nos deu essa autoridade. Jesus, a semente da mulher, graças a Ele, que morreu lá na cruz do Calvário, nós hoje temos poder e autoridade de Deus, sabedoria do alto, para criar e ensinar os nossos filhos, para que eles sejam uma geração que adora e que louva o nome do Senhor. Eu preciso tanto te dizer, dizer o quanto eu gosto de você. Se por acaso eu não souber falar, essa canção é que vai te mostrar. Ela é a minha fada, é minha alegria, é anjo da guarda, é estrela guia, um presente dentro da gente. Ela é meu amor, minha amada. Ela, minha paixão. Ela é o amor, ela é delicada. É o tum-tum-tum do meu coração. O Eu preciso tanto te dizer, dizer o quanto eu gosto de você. Se por acaso eu não souber falar, essa canção é que vai te mostrar. Ela é a minha fada, é minha alegria, é anjo da guarda, é estrela guia, um presente dentro da gente. Ela é meu amor, minha amada. É ela, minha paixão. Ela é uma flor, ela é delicada. É o tum-tum-tum do meu coração. Ela é meu amor, minha amada. É ela, minha paixão. Ela é uma flor, ela é delicada. É o tum-tum-tum do meu coração. Eu preciso tanto te dizer, dizer o quanto eu gosto de você. Se por acaso eu não souber falar, essa canção é que vai te mostrar.